aí, galerinha, como é que vocês estão? Esse é o nosso nono momento assíncrono. Só que esse é um nono momento bem diferente, porque agora eu trouxe para vocês a presença do moral de vocês, da manhã, e para os meninos da tarde, que já passaram por ele, né? A gente está trazendo aqui Luiz para a gente fazer esse momento assíncrono realmente bem diferenciado, bem dinâmico. A gente vai falar agora um pouco sobre dar continuidade a esse processo de Europa para vocês, né? A gente vai falar sobre o processo de imigração, falar um pouco sobre o processo de xenofobia na Europa, né? E eu convidei Luiz para esse momento assíncrono. A gente vai fazer mais esses momentos, nós dois juntos, para que a gente possa compartilhar os nossos conhecimentos com vocês, trazendo contribuições entre um e outro. Eu vou começar aqui com vocês, apresentando aqui a tela para que a gente possa falar um pouquinho sobre alguns pontos que são fundamentais a gente falar sobre a nossa continuidade do que tínhamos falado anteriormente sobre a Europa, tá bom, galera? Então, vamos lá. Nós tínhamos, né, iniciado nas nossas apresentações anteriores, falando sobre a Europa, falamos muito sobre a questão de que a Europa, nesse processo de população e urbanização, teve um grande crescimento de avanços em áreas estratégicas, como saneamento, como recursos na área de contribuições na saúde. Isso trouxe qualidade de vida, mas teve também um decréscimo em quê? Em pontos fundamentais, como o crescimento da população, que para um determinado momento foi, bacana, muito bacana para a Europa, né? Mas a gente foi tendo problemas ao longo do tempo com o envelhecimento da população, que inclusive Luiz fez aí uma aula bem massa falando sobre esse envelhecimento da população. Só que o nosso contexto de hoje é um contexto diferente, é um contexto falando sobre os processos de migrações na Europa. E quais são os fluxos que trazem essas migrações? Nós temos aqui os fluxos migratórios internos, que existem dentro da própria Europa, e os externos, né? E o que trazem essa configuração migratória? Os conflitos étnicos, as perseguições políticas, isso acontece no mundo inteiro, na Europa não seria diferente, políticas e religiosas, e as buscas por melhores condições de vida, inclusive dentro da própria Europa, em um contexto de pós-Guerra Fria, quando muitas pessoas migravam do leste europeu, né, para a Europa Ocidental em busca de melhores condições de vida. Mas a gente tem que ver também que existe um fluxo muito maior, né, nesse contexto de migrações externas, né? E nesse processo de migrações externas, aí vem uma nova configuração na Europa de conflitos étnicos, que remete desde um passado, né, onde estava se configurando ali aquela Europa entre asiáticos, africanos, pessoas que já vinham em um processo interno europeu, como os nórdicos. Então, esse processo aí é um processo étnico de conflitos desde os primórdios, mas que também foi avançando ao longo do tempo. A Segunda Guerra Mundial comprova isso de uma forma muito clara com a perseguição nazista aos judeus e a tantas outras perseguições que nós vimos no continente. Um outro processo que a gente pode colocar, e a gente não deve deixar de dar essa contribuição, é o processo de reconstrução do continente, né? Isso no pós-Segunda Guerra Mundial. Isso trouxe um fluxo migracional grande para a Europa, galera? Trouxe sim. Por que trouxe essa reconstrução do continente, um fluxo migracional? Porque durante a Segunda Guerra Mundial, muita gente teve que migrar fugindo da guerra, né? E pós essa guerra, o que é que nós conseguimos observar, né? O número de imigrantes, as pessoas que tinham migrado, elas voltaram para o seu continente de origem, advindo das ex-colônias europeias, né? Tanto asiáticas quanto africanas, e esse fluxo ele foi aumentando. Então, os fluxos migracionais na Europa só trouxeram ao longo do tempo, de certa forma, um aumento de população, isso pós-Segunda Guerra
mundial, e aí que depois é que nós vamos ver um controle de natalidade na década de 60, porque eu estou falando aí do período da década de 50, quando a Europa começa a ter aquele boom populacional, né? Aquele alto crescimento populacional, tá? Exato, Valesca, exato. Exato. Desculpa ter te interrompido. Não, eu estava esperando realmente, eu estava tentando Embora. respirar para você falar. Vamos embora. Matar aqui um pouco da saudade dos meus alunos da tarde. E aí, gente, galerinha, joinha, beleza? Olha o moral aqui. Não é verdade. A Europa sempre foi, ao longo de sua história, um centro de atração populacional, principalmente a Europa Ocidental, não é verdade? Existe um problema, como você falou, que é o fato desse crescimento demográfico muito lento na Europa, em alguns países já negativo, como na Alemanha e Portugal, não é verdade? Mesmo com vários programas políticos de incentivo ao crescimento da população, do incentivo da natalidade, ofertado pelos governos dos principais países europeus, não está surtindo efeito, aí entra em questão o fato das migrações, né? Muitos países europeus, eles instigam as migrações de outras regiões para auxiliar e tentar fazer com que a população dessa região volte a crescer, mas aí tem um problema, a xenofobia. A gente não pode esquecer que a Europa é uma região extremamente xenofóbica, não é? Logicamente, uns países mais do que outros, mas é sim uma região bastante xenofóbica. Vou dar um exemplo da Alemanha. A Alemanha, que na minha opinião seja o país que mais sofre com esse problema do crescimento lento da população, não é? Esse crescimento hoje negativo da população alemã, e o governo precisa de imigrantes para poder fazer a população voltar a crescer. Mas ele tem um problema. Muitos grupos, muitos partidos políticos na Alemanha se baseiam em ideais ainda nazistas para fazerem campanhas contra a presença de imigrantes na Alemanha, mesmo o país precisando de pessoas para fazer com que a população volte a crescer e não afete a população economicamente ativa. Eu dava aula outro dia, e acho que um aluno disse assim: professor, eu quero ir para a Alemanha. Eu disse: não, também não é assim. Eles também não é assim, todo mundo, eu vou para lá e pronto, também não é assim. Você Existe um precisa certo ter uma mão de obra qualificada. Né? Exatamente. Eles dão preferência à mão de obra qualificada, justamente essa mão de obra que comece, ou que possivelmente irá faltar, né, da população economicamente ativa. Exatamente. E tem outro fator, né, Luiz, que chama muito a atenção, que, infelizmente, o que é que chama a atenção e que traz tantos conflitos dentro da Europa? É que boa parte dos refugiados que hoje aportam, né, o continente europeu, são refugiados vindos principalmente de zonas de conflito, como eu até coloquei aqui, para que a gente não pudesse esquecer, deixa eu fechar aqui, advindos de regiões como Síria, né? Sim. Deixa eu só voltar, advindos de regiões como Síria, Iraque e Afeganistão. Então, isso chama muita atenção. Por quê? Porque quando a gente fala dessas regiões do mundo, nós sabemos que os conflitos que trazem essa região são conflitos étnicos, são conflitos religiosos, são conflitos de dimensões muito maiores e que, de certa forma, o mundo ocidental, né, levou esses conflitos a um processo político de restrições. É tanto que eu coloco a restrição da entrada de imigrantes, porque nós aprendemos, infelizmente, através de mídias, que parece que todas as pessoas que vêm da região da Síria, Iraque e Afeganistão, eles são pessoas que são, de certa forma, fundamentalistas. O que não quer dizer que é verdade. Mas a gente criou essa cultura e na Europa, e essa nossa cultura que nós criamos aqui na América, que já é um pensamento que nós criamos lá do norte da América, mas que na Europa também é algo muito frequente, ela se espalhou, ela se enraizou pelo Ocidente, né? Então, isso vem causando grandes problemas para os imigrantes, né? Não quer dizer que isso acontece apenas com quem vem de regiões como Síria, Iraque e Afeganistão. Eu gosto muito dos exemplos, como você citou, de um aluno que disse, eu vou para a Alemanha. Eu tenho um amigo que hoje está na Espanha, fazendo pós-doutorado dele em uma universidade de renome na Espanha. E apesar dele ser
infelizmente, né, porque existe ainda esse preconceito, que a gente está aqui numa campanha mundial contra o preconceito. Os Estados Unidos está vivenciando isso, né? E a gente precisa ver que isso precisa ser parado pelo mundo, né? Sim. Mas apesar daquela ideia do eurocentrismo, do branco, né? Apesar dele ser um homem branco dentro da Europa, esse meu colega, apesar dele ser um cara letrado porque está num pós-doutorado, mas ele é apontado porque ele é americano. Quer dizer, ele é latino-americano. Latino-americano, é verdade. Então tem todo um preconceito, gente. A gente tem que ter um olhar muito claro de onde nós estamos, quem nós somos, diante de um contexto que a gente está falando de países que ainda vivem esse processo de xenofobia muito claramente, né? Sim. Pode falar, Luiz. Só para a gente fechar essa parte das migrações lá na Europa, a Europa vive hoje com esse grande fluxo migratório de pessoas que vêm de áreas de conflito, como na Síria. Ela vive hoje a pior crise migratória de sua história depois da Segunda Guerra Mundial. E o país que recebe mais refugiados é justamente a Alemanha. Alguém pode se perguntar, mas por que tanta gente vai para a Alemanha? É o país mais rico da Europa, né? É a principal potência econômica e industrial de todo o continente europeu. Então, e é interessante, né, Luiz? Que a gente fica se perguntando como é que eles migram para a Europa se a porta de entrada é o mar Mediterrâneo. Né? É exatamente aí que vem o processo da União Europeia, né? A livre circulação de pessoas. Exatamente. Né? Por isso que o Reino Unido, a ideia do Reino Unido, vamos sair, vamos criar o Brexit, para que a gente saia dessa ideia de vamos migrar de forma clara de uma região para outra. Foi perfeita essa colocação. Exato. Né? Nós temos aqui, a gente vai falar só o primeiro processo dos movimentos separatistas dentro da Europa, e na nossa próxima interação a gente vai adentrar mais nesses movimentos, mas só para que vocês tenham uma ideia, porque a gente aqui está falando de imigrantes, né, de pessoas que vêm de diversas regiões do mundo. A gente falou da Síria, a gente falou de americanos, a gente falou de afegãos, a gente falou de gente de todo mundo, mas é interessante que a gente também entenda que esses movimentos, né, essas causas separatistas, esses conflitos que existem na Europa, existem inclusive dentro do próprio continente. Porque às vezes a gente tem aquela ideia, né, Luiz? Os alunos têm às vezes aquela ideia que a Europa vive um mar de rosas entre europeus. E não é assim. Nunca foi assim. A Europa sempre foi palco de grandes conflitos entre eles próprios. E o primeiro movimento separatista dentro da Europa que chama muita atenção é os movimentos entre bascos e o movimento dentro da Catalunha. Esses movimentos a gente vai deixar aqui para que vocês, para a próxima interação assíncrona, vocês fiquem aguçando aí o pensamento de vocês e fiquem buscando. Porque dentro da Europa, a gente vai buscar dois movimentos que chamam a atenção, principalmente esse movimento aqui, ó, da Catalunha, principalmente para os meninos que gostam muito de futebol, né? Já deve ter visto muita coisa quando fala da Catalunha, né? Por causa do grande time, né? Tá lá, quando você fala de Barcelona, tá todo mundo. Isso. Interessante. Na Catalunha, as pessoas não vestem a camisa, né, voltada ao país, mas ao Barcelona. Eles não se acham espanhóis, essa é a verdade. Eles não se acham espanhóis. A bandeira da Espanha é interessante. Quando eu fui conhecer, eu tive uma oportunidade, uma das poucas oportunidades que a gente que é professor tem na vida, né? É interessante que nas varandas das cidades, eles não usam, eles fazem questão de utilizar a bandeira da região, da Catalunha, e não utilizam de forma alguma a bandeira, né? Não, exatamente. De hipótese alguma bandeira da Espanha. Tu falou sobre a questão do futebol, que os meninos gostam, né? Isso lembra logo daquela rivalidade, Barcelona e Real Madrid, né? Então, essa rivalidade no futebol não é só por conta do futebol, vem daí também, desse movimento separatista da Catalunha, não é? Em relação ao contexto todo do país, né? Exatamente, Luiz. É uma coisa que chama muita
atenção. E eu só estou falando para que vocês fiquem assim, bem aguçados para a nossa próxima interação. Exato. Que vai ser muito boa. A gente vai falar sobre esses movimentos. Não só esse, mas dos bascos, mas também a gente vai falar da Irlanda, da Escócia, do Reino Unido. Tá bom? Foi ótimo esse momento. Eu estou te agradecendo muito, Luiz, por ter participado. Teremos outros. Teremos outros. Muitos outros. Brigadão, galera. Até a próxima, tá certo? Que seja mais próxima do que a gente imagina, né? Que vai ser sim. E um beijo no coração de cada um de vocês, tá bom?